Olá, você que tem acompanhado a leitura dos evangelhos, Deus abençoe a sua vida. Nós entramos no Evangelho de Lucas, esse evangelho que tem 24 capítulos, ainda que menor que Mateus em termos de capítulos, que Mateus tem 28, Lucas 24, mas é um evangelho bastante extenso. A genealogia de Lucas é diferente da de Mateus. A de Mateus vai até Abraão, passando por Davi, para mostrar que Jesus veio dos judeus e que passa por essa linhagem real que é Davi. Jesus, filho de Davi, Davi que era rei. Lucas, ele não era apóstolo, ele era um cooperador no ministério do apóstolo Paulo, um amigo de Paulo. A propósito, lá em Colossenses 4,14, Paulo chama Lucas, o médico amado. Lucas apresenta seu evangelho colocando Jesus como filho do homem. Lá em Lucas 19:10 ele diz assim: porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas também era um historiador, além de médico. Ele era detentor de um grego clássico, não o grego koiné, que era o grego comum, o grego usado, né, no meio social, entre os povos. Era usado o grego koiné, o grego falado. E o grego clássico era um grego mais formal. E Lucas, como historiador, como médico, como grego que era, ele era detentor dessas formalidades. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 3, ele diz o seguinte: igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Então, o livro de Lucas, assim como Atos, ele direciona para uma autoridade chamada Teófilo. Não aparece em outro lugar quem é esse cidadão, quem é essa pessoa, mas tudo indica, pela expressão, pela forma dele se apresentar a Teófilo, ele diz excelentíssimo. Isso se reporta a uma autoridade. Teófilo, Theo, Deus, Filos, amigo. Então, quer dizer que Teófilo significa amigo de Deus. A propósito, todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador torna-se amigo de Deus, torna-se mais próximo, não é isso? Com essa afinidade, com essa liberdade, como Deus falou para Abraão: Abraão, meu amigo. E você que recebe Jesus como seu Salvador torna-se amigo de Deus. E quando ele escreve dizendo que ele fez uma investigação profunda, minuciosa, ele organizou tudo desde o início. Ele diz que era para que Teófilo, para os leitores não tivessem dúvida do que ele estava escrevendo. No versículo 4 do capítulo 1, ele diz assim: olha, para que tenhas plenas certezas das verdades em que foste instruído. Então, Lucas, escrevendo para Teófilo, diz para ele não ter dúvida de que Jesus é o Senhor, de que Jesus veio. Ele nasceu, apesar de que ele já era, para alcançar o perdido pecador. E quando esse evangelho chega, você deve guardá-lo no seu coração. Você não deve ter dúvida do evangelho, assim que ele se expressou, assim que ele dirigiu para Teófilo, para que tenhas plena certeza das verdades em que fosse instruído. Então nós não podemos ter dúvida dos evangelhos, não só de Lucas, mas de todo o evangelho. Na verdade, o evangelho ele é único, escrito por 4 evangelistas, cada um com a sua personalidade, cada um com sua diretriz, cada um com a sua visão, com a sua ótica. Paulo expressou na última prisão, próximo ao martírio. Ele diz assim, olha, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 11, o último escrito de Paulo, ele diz assim, olha, somente Lucas está comigo. Então Lucas era esse amigo, esse cooperador que ombreou com Paulo até o último dia da sua vida. Ele passou por todos os momentos.
Interessante que no livro de Atos, quando ele está relatando Atos, nós percebemos em alguns momentos ele se colocando como na primeira pessoa do plural. Quando nós passamos, quando nós entramos em tal lugar, então era esse companheiro que estava lado a lado do apóstolo Paulo em todos os momentos. Eu queria destacar aqui algumas características desse evangelho, e são muitas. Primeiramente, é um evangelho litúrgico. Por que litúrgico? Nós observamos aqui no capítulo 1, no versículo 46, fala do cântico de Maria. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, a gente vê que é o evangelho litúrgico, o evangelho dos cânticos. Tem o cântico também de Simeão, o pai de João Batista, quando Isabel engravidou, naquele processo, ele ficou alegre, ele cantou ao Senhor, ele orou ao Senhor. Então, esse evangelho é um evangelho litúrgico, é o evangelho das minorias. Por quê? Daqueles marginalizados, daqueles que ficavam à margem da sociedade, daqueles que eram desprezados e que Jesus os considerou. Principalmente as mulheres que assistiram o Senhor Jesus nos momentos difíceis. Elas cooperaram com o Senhor Jesus, apoiando o seu ministério. Então, é considerado também o evangelho das minorias, o evangelho dos pobres, daqueles que ficavam à margem, que ficavam à beira do caminho. É também o evangelho da salvação, principalmente o evangelho da salvação. E daqui a pouco eu vou ler um versículo que vai mencionar a salvação chegando para todos aqueles que querem receber, como João escreveu em 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E há momento que Lucas, ele não dessa forma, mas ele mostra que o evangelho de Lucas é um evangelho que alcança todos aqueles que quiserem receber Jesus como seu Salvador. É também um evangelho universal. Por que universal? Não só para judeu, mas para grego, para todos aqueles que quiserem. Por isso que a genealogia vai lá em Adão. Adão que se desgarrou de Deus. Mas Jesus, na cruz do Calvário, nos religou através do seu sangue. É o evangelho das parábolas. Em Lucas nós temos 16 parábolas, olha isso. E as parábolas eram uma forma de Jesus se comunicar por metáforas. Lá em Lucas 8:10 ele diz assim: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, para os seus apóstolos ele falava boca a boca, face a face, mas para as multidões que só tinham interesses naquilo que ele poderia lhe oferecer, para os fariseus ele falava por parábolas. E muitas vezes falar por metáforas não dá para compreender da mesma forma quando é falado face a face, boca a boca. No final do evangelho, é algo aqui que chama muito a atenção. Em Lucas 19, 41, 42, Jesus diz o seguinte: quando Jesus ia chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isso está agora oculto aos seus olhos. Infelizmente, quando Jesus entrou em Jerusalém, muitos desconsideraram a sua presença. E ele lamentou, ele diz: ah, se vocês soubessem. Quantos desprezam o evangelho do reino de Deus, esse evangelho que traz salvação, que traz libertação, que traz bênção para todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. Mas há aqueles que menosprezam a presença, menosprezam o evangelho do reino. Como Jesus entrou numa cidade e fez muitos milagres, Corazim,
E essa cidade, ela foi, não só ela, mas teve outra que foi desprezada, que foi amaldiçoada porque rejeitou o Senhor Jesus. E para finalizar esse vídeo, eu quero ler um versículo, o último capítulo, versículo 47, que mostra que, de fato, esse é um evangelho universal que diz assim: e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Apesar de ter sido rejeitado em Jerusalém, mas Jerusalém não ficou de fora. E ele diz que todas as nações que quiserem receber o evangelho, crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. Então, creia com o coração e confesse com a boca que Jesus é o Senhor e você será salvo. Que Deus abençoe a sua vida. E até então, o próximo vídeo que falaremos, quando concluirmos aqui, falaremos acerca do Evangelho de João, o Evangelho profundo. Deus abençoe a sua vida e fique com Deus.